Em nosso estudo de hoje, a lição 38 do livro Palavras de Hermônio tem por título Servir. É muito fácil servir à vista, todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. O servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. É interessante que a lição de hoje vem falar do serviço, mas vem falar dos problemas da vaidade, que a grande maioria das vezes, ele começa dizendo aqui pra gente, as pessoas querem servir à vista, esquecem que as ocultas é que a gente consegue realmente ter contato com a obra do Pai. Porque ele vem falar pra gente aqui, o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Ele vai e serve. E a gente vai perceber o seguinte, esses convites que estão sendo o tempo todo dado para cada um de nós para o trabalho do Cristo, eles seriam a solução de grande parte dos problemas da nossa sociedade hoje. A gente percebe que cada grupinho que se aventura a fazer um desses serviços, que consiste no quê? Consiste naquela coisa bem básica mesmo. Consiste em quê? Em você procurar visitar uma pessoa que está doente, levando para ela uma palavra de reconforto e levando um incentivo. É você visitar a pessoa que está presa, levando mensagens que façam que ele reflita para que haja regeneração, haja vontade de consertar, reparar o mal que foi feito. É você procurar os lugares mais humildes e até mesmo as comunidades para poder estar procurando promoção social. Aí o que acontece? Prefere-se manter uma parte da sociedade marginalizada, à margem de tudo. E é essa parte da sociedade que volta e meia explode tacando fogo em ônibus, tacando fogo em carro, fomentando guerras entre polícia e facções, ou então guerra entre facções e trazendo o desconforto para o cidadão de bem. Se o trabalho de cada um tivesse sendo feito pelo menos o mínimo, e muitas pessoas vão dizer assim, mas como eu não tenho dinheiro? Não, a gente sabe que a caridade ela não é você ter dinheiro para fazer doação para ninguém. É você doar um pouquinho do seu tempo para ter contato com pessoas, com seres humanos que estão passando problemas atrozes, problemas muito duros. A gente vai nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente observa jovens que estão tentando terminar o seu ensino fundamental, estão tentando terminar o seu ensino médio para ingressar no mercado de trabalho, estão tentando arrumar emprego, estão tendo dificuldades mil, e aí o que acontece? A tentação de ganhar o seu dinheiro trabalhando para o tráfico, ela acaba sendo muito grande. E aí quando a pessoa se permite o primeiro passo, embrutece e
fica muito mais difícil da gente conseguir recuperar essa pessoa, para trazer essa pessoa de volta para a sociedade. Mas é muito tímido ainda o trabalho que é feito por muitos de nós, muito tímido. E por conta disso, a coisa vai tomando uma proporção cada vez maior e vai chegar a um ponto que, como diz lá no Livro dos Espíritos, que às vezes o mal precisa chegar a pontos inimagináveis para poder despertar a atenção daqueles que querem realmente fazer o bem. E depois Emmanuel começa a falar para a gente, né? Do modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, né? Prontos ao combate espetaculoso e advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. É interessante também, a gente vai fazer uma observação aqui, que quando a gente começa a trabalhar, seja na área que for, por exemplo, a gente quando começou aqui, a gente teve a oportunidade de, ao mesmo tempo, estar trabalhando com um trabalho que entrega quentinhas para moradores de rua, ao mesmo tempo estar trabalhando em presídio, e aquilo trazia uma alegria, uma felicidade tão grande para a gente, principalmente os resultados, que a gente, uma vez ouvindo uma palestra do Divaldo Pereira Franco, o Divaldo falou que quando a gente fala da gente mesmo, as palavras têm mais força. E a gente começou a se aventurar a falar em palestras, falar em cursos sobre as aventuras que a gente estava tendo. Até que chegou um amigo perto da gente e falou, muito cuidado, porque a gente não estuda aqui, não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Aí eu fiquei pensando na hora, falei, poxa, mas a intenção nunca foi a de querer demonstrar vaidade, até porque a gente reconhece a nossa pequenez ainda enquanto espírito, e o quanto a gente ainda tem que ralar aqui em mundo de expiações e provas. A gente reconhece do fundo do coração. Mas a gente ficou pensativo na hora com relação a isso, porque ao mesmo tempo que a gente quer incentivar e chamar pessoas para experimentarem esse tipo de energia, de sentimento, quando a gente se envolve com os trabalhos, a gente também pode estar trazendo pessoas para alimentar a vaidade e aí trazer mais problemas ainda. Então ele apresenta-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra não segue além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço. Eu me lembro aqui, que quando a gente começou a fazer a entrega nesse trabalho de comida, de quentinha na rua, não existia ainda a reforma da rodoviária da Pavuna. E a rodoviária da Pavuna, ela era um dos lugares mais inóspitos que a gente teve a oportunidade de conhecer. Era um lugar tão complicado que a gente selecionava cuidadosamente quem ia entrar naquele local, porque era simplesmente um lugar com lojas comerciais totalmente abandonado, em que você subia uma escada, o cheiro já era muito forte, e quando você chegava lá dentro, você encontrava dezenas de pessoas, dezenas de moradores de rua instalados ali naquele local. Ali quando vem dizendo aqui que recua à frente de pântanos desprezados, temem os sítios desertos, mais regiões infecciosas, é justamente aonde a gente precisa tomar coragem de ir até a direção das pessoas que estão precisando muito. Então, servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal para o serviço. Agora, as formas podem variar e a gente vai escolher simplesmente aquilo que chama mais a atenção ao nosso coração e colocar um pouquinho de disciplina no trabalho, porque o Dr. Herman fala para a gente, em primeiro lugar, disciplina, para que a gente sinta o prazer de estar servindo. Depois o resultado vai vindo com o tempo, e muito com o tempo. Demora um pouquinho, mas começa a vir, começa a mexer com o nosso coração, começa a mexer com a nossa maneira de ver o mundo. Agora, a gente tem que se permitir dar o primeiro passo, que a grande maioria das pessoas não consegue dar o primeiro passo, seja por medo, seja por desculpas mil, é falta de tempo, é porque não é casado, precisa casar, ou é porque já é casado e não tem tempo, é porque não tem trabalho ainda, precisa arrumar um emprego, é porque o emprego não dá tempo. E
vai adiando indefinidamente a entrada nesse trabalho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.